paralisações das montadoras de automóveis no mês passado provocaram uma queda de 17% na produção de veículos no Brasil. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, no mês de maio, a produção chegou a quase 230 mil veículos contra 190 mil em junho. O resultado é consequência do fechamento de 5 fábricas no país por falta de demanda por veículos novos. Hoje, o governo anunciou o fim do programa de desconto para carros. Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, disse que o programa deu fôlego à cadeia automotiva e que o orçamento previsto foi totalmente utilizado. Estima-se que 120 mil veículos tenham sido vendidos, com descontos entre R$ 2.000 e R$ 8.000 para carros de até R$ 120 mil. Alexandre, vale lembrar aqui para a nossa audiência, nós até publicamos uma reportagem aqui na Revista Oeste com o título Fracasso em 4 rodas, mostrando que esse programa do governo, está aí até na tela, acabou beneficiando brasileiros ricos e integrantes da classe média. O tal carro popular foi uma grande farsa. Assim como foi uma farsa durante muito tempo a grande indústria automobilística, né? Eu vejo agora a farsa do noticiário, os áulicos da corte, dizendo que foi um sucesso esse tal programa aí que parou hoje, mas eu só vejo em revendedora, em concessionária, em agência de automóveis, o pátio cheio, né? É o que eu tenho visto. E aí eu queria recordar, porque hoje, por acaso, eu ouvi o Boris Feldman falando sobre os defeitos do Opala, né? O Opala era para ser um carro brasileiro, mas até no nome foi copiado, né? Porque a cópia do Opel alemão, que é da General Motors, né? A mesma coisa a Kombi. Não existia mais Kombi no mundo. Lá na África do Sul eu falei em Kombi para um motorista, e lá tem Volkswagen, ele já nem lembrava mais, mas aqui ainda tínhamos Kombi. Até que um dia o presidente da República, no caso Collor, chamou de carroça as carroças. Eram carroças, não tinha eletrônica embarcada, nem nada. Então tiveram, durante toda essa história, desde Juscelino, que foi o grande mentor da indústria automobilística brasileira, desde Juscelino a indústria automobilística é um ponto especial da indústria que merece toda a atenção, né? Que recebe benefícios do governo. E não resolve, gente. Mercado. Vamos trabalhar com o mercado e brigar por menos imposto. Então, né? O Opala, que eu estava ouvindo no Boris Feldman hoje, meu Deus do céu, ferrugem, o motor era pesado demais, a traseira soltava, um horror. Né? Um horror. E a gente... A maior parte dos automóveis brasileiros não tinham porta para o passageiro que sentasse atrás, a gente achava isso normal. É um negócio de doido, né? E nós tivemos que aturar tudo isso, e a gente continua sem resolver esse problema, quando nos Estados Unidos e na Europa é o mercado que resolve esse tipo de problema, né? Não tem essa proximidade íntima com o Estado brasileiro, né? Que acaba certas pessoas, né? O presidente da República, que já trabalhou é um metalúrgico que trabalhou na indústria automobilística, tem essa afinidade com a indústria, e tentaram fazer essa história aí de vamos esvaziar os pátios dando desconto. Não funcionou. Então, é bom que os cabeças da indústria automobilística pensem em como resolver isso, né? Porque se quiserem continuar tocando a indústria e não simplesmente ir embora do país, vão ter que fazer isso. Paulo. Pois é, Silvia, a produção de veículos caiu 17% em junho, muito então em consequência do fechamento dessas 5 fábricas aqui no Brasil e em consequência aí da falta de demanda por veículos novos. Veja, esse esfriamento, né, Paula, de mercado tem 2 fatores, e o Alexandre já até tocou neles aqui. Bom, o primeiro é o preço, né? Hoje, o carro popular mais barato custa o quê? 60, 70 mil, né? A linha de entrada das montadoras. Ou seja, é muito caro. Está muito caro. E esse subsídio que o governo ofereceu, no final das contas, acabou beneficiando, em parte, a classe média, que queria trocar carro,
e tinha dinheiro para pagar um valor como esse, financiado aí em 3, 4 anos, e as locadoras de veículos, que são, as locadoras vão buscar esse tipo de carro, essa linha de entrada que a gente fornece no Brasil hoje. O outro fator é que o jovem prefere os aplicativos de mobilidade, o transporte público, já não há mais aquele glamour e aquele interesse pelo carro como tinha nas décadas passadas. O que o Lula fez foi resgatar uma espécie de plano do Itamar Franco, o que mostra também a sua mentalidade atrasada, ultrapassada. É um governo que não tem projeto algum, que vive no retrovisor, só que voltou um pouquinho a mais, né? Voltou há alguns anos. Ô Paulo, só me chama a atenção um detalhe, não era o Geraldo Alckmin que faria toda essa interlocução com a indústria, inclusive automotiva? Por onde anda o Geraldo Alckmin? Acho que ele está com a cabeça em outro lugar, não? Ana, quer comentar esse esfriamento na venda de carros novos, aí com o fechamento de 5 fábricas no Brasil, que acabou despencando, né, a venda de veículos novos em junho? Acho que a gente pode linkar com a própria reforma tributária, né, que estamos falando, uma reforma tributária que não visa cortar impostos, diminuir o governo, né, por exemplo, carro popular, como o Silvio estava falando, R$80 mil, um carro popular, né, aqui nos Estados Unidos, em 2017, logo que o Donald Trump pisou na Casa Branca, o Partido Republicano ele tinha maioria na Casa, né, na Câmara dos Deputados e no Senado, e eles passaram uma reforma tributária robusta que visava exclusivamente cortar impostos, principalmente os impostos federais. E aí, com esse corte de impostos, sobrou mais dinheiro no bolso do cidadão americano, e sobrando mais dinheiro, esse cidadão ele colocou o dinheiro de volta na economia, consumindo, comprando. Agora, dentro da própria reforma tributária, né, o tal do IPVA ecológico, IPVA crescente, ora, isso aí eu nem sei se essa parte da reforma tributária aí, desse monstrengo que passamos ontem, se isso continua, mas o IPVA ecológico, basicamente, em poucas palavras, o pobre vai pagar para o rico. O pobre vai pagar impostos para o rico, porque o automóvel popular de 70, 80 mil reais não tem todos os dispositivos que um carrão aí de rico de 200 mil reais tem em relação à liberação, né, aos poluentes no ar. Ou seja, o pobre vai continuar com seu carro humilde, seu carro usado, que infelizmente tem mais poluentes, e ele sim vai pagar um IPVA mais caro por isso. O rico, que tem o carrão todo ecológico, ele vai ter um IPVA, vai diminuir o IPVA, ou seja, essa reforma tributária que não corta impostos e que coloca esse tipo de ponto de reflexão no lombo dos pobres, acontece isso, né? Esse programa do Lula de incentivo a compras de carro vai fracassar, assim como qualquer outra coisa, quando a carga tributária ela é muito pesada em bens e serviços.